Piggyback, módulo de potência, chip de potência. O que é? Vale a pena? Neste vídeo vamos mostrar para vocês que sim, sem mais delongas, vale muito a pena. Acompanhe até o final para descobrir por que vale a pena. Ganho de desempenho, melhoria de economia, quando utilizar, diferença sobre a reprogramação da central eletrônica original. Porque afinal, o que é um piggyback? Literalmente, é um módulo de potência, exemplo aqui o da Torque One, que você adiciona ao seu veículo para enganar a central eletrônica. Sim, a gente literalmente faz um gato no motor e vai enganar as medidas de sensores de pressão da turbina e da entrada do sensor de fluxo para liberar mais potência baseado no motor original. Não se muda absolutamente nada mecanicamente, é a mesma turbina, é a mesma central eletrônica, o que acontece apenas é uma enganação. Bora ver como é essa enganação? Porque não engana não, dá muito mais potência no seu veículo. Mas afinal, o que é um módulo de potência? Em inglês, piggyback. Como esta caixinha da alegria, este milagre fará o carro ganhar mais potência? Não é milagre, gente. É literalmente tecnologia aplicado ao seu veículo. Como isso funciona? Basicamente, este aparelhinho da Torque One, ou qualquer outro, da Race King, ou qualquer outra fornecedora, vou falar desse porque é o que eu conheço, tá, gente? Esse aqui eu uso há 3 anos, sei todo o suporte, inclusive vantagens e desvantagens, vou comentar para vocês mais para frente do vídeo. Mas o que ele faz? Literalmente, ele vai atuar em 2 sensores do veículo. O de pressão da turbina, e aí que ele começa a enganar o motor. Ele vai lá e vê na turbina que está dando, exemplo, tá hipotético, gente, meio bar de pressão. O que ele diz para a central eletrônica? Que não está dando meio bar, está dando 0,4, 0,3, 0,2. E o que a central eletrônica original do carro vai fazer? Compensar para chegar naquele valor que está programado dentro dela. Então, ele literalmente vai dar uma medida diferente do que está sendo medido, com todo um cuidado, obviamente, para que não exploda o veículo, né? Não é simplesmente enganar. Então, é por isso que tem essa central, literalmente fica trabalhando em paralelo à central eletrônica. Esse é o mais simples, gente. Aumentar a pressão do turbo, literalmente mais pressão, mais força na explosão interna dentro da câmara de combustão. Segundo sensor é o de fluxo, na entrada do fluxo de ar que vai para o motor. Depois, literalmente, do cano de pressão onde está tendo a admissão do veículo. O que ele vai estar lá medindo? Fluxo de ar. E isso, basicamente, é tudo que a central eletrônica precisa para alimentar com combustível, adiantar ou atrasar o ponto de ignição das velas, quando elas literalmente dão a faísca e faz a explosão acontecer. E é aí que tudo acontece. Então, basicamente, você está alterando a pressão do veículo e alterando os pontos do mapa de fluxo, de ignição e de fluxo de combustível e de ar. Então, ele literalmente lê o que está acontecendo ali no carro, manda uma informação enganada para a central eletrônica, que vai corrigir, e é por isso que você não mexe na central eletrônica original do carro, ela está lá trabalhando, e com isso, na verdade, você vai ter o desempenho que você gostaria de ter se você tivesse feito uma reprogramação da central eletrônica. E aqui vem a segunda parte da explicação do que é piggyback. Qual que é a diferença do piggyback para a reprogramação, o remap? Efetivamente entrar na central eletrônica do carro e mudar os parâmetros. Simples, minha gente. Você não está entrando na central eletrônica. Então, a primeira vantagem do piggyback é que ele é plug and play. Literalmente, eu vou lá retirar 2 sensores, colocar o cabo, que está aqui dentro da caixinha, instalar o Torque One e está feito. Dependendo da sua destreza de instalação, você faz isso em meia hora. Literalmente, é simples. Remap. Você tem que ir numa oficina especializada, ou você é muito bom engenheiro, entende disso, e vai plugar o seu laptop na porta OBD do veículo e fazer você mesmo a reprogramação. Eu não recomendo, eu não tenho essa competência técnica, nunca fiz curso disso, não sei fazer, então isso eu faço em casa. Eu mesmo instalei e vou instalar de novo. Remap. O que é a vantagem do remap? Você vai efetivamente mudar os pontos de programação do veículo. Então, qual que é a diferença na programação de utilizar um módulo de potência e utilizar o remap? O módulo de potência, como eu comentei, você vai estar medindo um fluxo, um valor de pressão e fazendo a alteração.
O remap, você altera isso mesmo, então você não está enganando a central, você vai fazer a central dar mais pressão dentro dos limites, obviamente, estabelecidos do veículo para não ter nenhum problema, né? O pessoal da preparação já conhece bem os limites dos motores turbos hoje em dia e não vai além de... Então vai causar problema, tá? Vai estar dentro do limite técnico que o motor aguenta aquela pressão a mais. Vantagem adicional do Torque One. Plug and play, certo? Você vai lá e tira. Então, se você desistiu e não gostou, você retira. E é aqui que é o primeiro ponto de vantagem do porquê que eu escolhi instalar isso 3 anos atrás. Porque o remap, depois que você fez, tá feito, né? A não ser que você pague para reprogramar e retirar e colocar o map. Esse eu coloquei. Se eu não tivesse gostado, eu literalmente ia tirar. Como o meu veículo estava em garantia, e aqui que é um ponto um pouquinho que eu vou esclarecer para vocês, que às vezes é pega na mentira dos vídeos que você vê na internet, eu preferi utilizar esse, porque se eu não gostasse, eu achasse que ia dar um problema com a garantia, no dia seguinte eu ia lá tirava e tá tudo feito. Por que eu digo no dia seguinte? Porque você vai ler em vários videozinhos na internet, o pessoal que vende os aparelhos, que, não perde a garantia. Gente, não se enganem. Qualquer alteração mecânica que você vai fazer no veículo, se isso der problema, a montadora não vai te dar garantia disso. Por que se diz que não perde a garantia? Porque como é plug and play, o pessoal vai lá e retira antes de fazer a revisão. Então, não tenho nada mexido no carro. Cara, você fez uma medicina no carro. Então, tenha ciência de que, se, exemplo hipotético, sua turbina veio com defeito de fábrica, aí você vai lá e adiciona pressão nela e ela arrebenta, tu acha que a montadora vai realmente trocar a garantia disso? Claro que não. Não se enganem. Mas, se você tem isso, e aconteceu comigo, tá? Eu tive um problema na porta do veículo que soltou o... Como é que chama? Esqueci o nome, gente. Deixa eu me lembrar para falar para vocês. Não foi a porta que soltou, tá? A forração interna. Dentro, entre a forração, que é o visível e interna, soltou uma peça que estava fazendo barulho. Fui lá, trocaram, gente. Eu não mexi em nada da porta. Também soltou a costura do banco. Trocaram em garantia. Por quê? Peças aleatórias do carro. Onde você está mexendo? No motor. Então, se vir a dar problema no motor, e pode ter sido porque você adicionou potência ou fez mau uso do veículo, porque você tem mais potência, você pode ficar acelerando loucamente direto. Isso vai gastar mais o veículo, gente. Então, você pode sim perder a garantia. Então, não se enganem de que dizer, não, fiz um remap, perde a garantia, instalei o piggyback, não perde. Cara, vai do seu uso e vai do seu cuidado. O remap, inclusive, pode não te dar problema e não acontecer nada no motor, mas aconteceu em alguma outra peça do veículo e a montadora vai lá e vai trocar em garantia. Então, a partir do momento que você está fazendo uma alteração no veículo, tenha ciência disso. Você fez uma alteração no seu veículo, pode ser sim que você perde a garantia se o veículo está em época ainda de garantia. Então, não se engane, gente. Última diferença técnica muito importante entre o remap e o piggyback. No remap, você consegue fazer coisas adicionais que no piggyback não vai acontecer. Exemplo, você pode deixar o seu veículo programado especificamente para um determinado combustível, exemplo, gasolina Podium, para dar mais potência. O piggyback vai ler que tem uma gasolina melhor e vai sim fazer as alterações de ponto de ignição e tudo. Mas não é exatamente a mesma coisa que você fazer a programação fina. Então, no remap, usualmente você ganha um pouquinho mais de desempenho ao programar especificamente para cada combustível. Então, o piggyback tem um pouquinho menos de desempenho. Eu utilizo gasolina comum, então não vai fazer muita diferença para o meu caso se eu tivesse feito um remap. Se você vai fazer um uso mais extensivo, um Stage 2, Stage 3, quer fazer um grande desempenho no seu veículo, aí sim considere fazer um remap, gente, porque daí de fato você vai estar fazendo a programação específica para o seu carro. Este aqui vem com uma programação padronizada, tem 6 mapinhas de programação que eu escolho apertando esse botãozinho aqui, ou pelo celular através do Bluetooth, mas é padrão. Então, qualquer alteração adicional que você fizer no veículo, instalar novos upgrades, vai compensar? Vai, mas não vai ser tão fino como uma reprogramação. Inclusive, na reprogramação, você faz coisas que o Torque One não faz, como, por exemplo, tirar o delay do acelerador. Então, sim, tem algumas vantagens adicionais na reprogramação. Usualmente falando, comparando custo, usualmente, tá? O piggyback é um pouco mais barato. Não é tão mais barato que uma reprogramação. Então, vai de você orçar e escolher o que é melhor para o seu caso. Eu preferi colocar o piggyback, como comentei, estava em dúvida se eu ia gostar ou não. Preferi algo que eu pudesse voltar atrás facilmente. Hoje estou bem feliz da vida. Se fosse lá atrás pensar, será que valeria a pena reprogramar?
Talvez sim, talvez não, é uma coisa de momento, né, gente? Então, hoje vou apresentar para vocês, então, quais foram as vantagens que eu tive com o Torque One, problemas, dificuldades técnicas e, inclusive, o suporte da Torque One, que, gente, de fato, eles são exemplares nisso. Eu tive vários pequenos probleminhas, nunca tive encrenca. Vou falar, inclusive, disso, suporte da Torque One. 3 problemas que eu tive ao longo desses 3 anos. Primeiro, na instalação. É fácil de instalar? Sim. Você instala em casa? Sim. Eu sou engenheiro, é mais fácil de instalar? Gente, qualquer pessoa instala seguindo o manual de instruções. Inclusive, se você quer saber como instalar ele, se você veio até aqui porque você quer aprender a instalar, card aqui em cima eu vou deixar um vídeo da instalação em si, para o passo a passo, bem fácil, inclusive um pouco mais fácil que está no manual, porque não tem todos os detalhes no manual. Mas sim, o manual é bem completo, você consegue instalar em casa, sim. Segunda vantagem. Então, como é que eles resolveram isso? Pelo WhatsApp, gente. Eu mandava um videozinho de como eu fiz, eles me respondiam sim, tá correto, não, bota em tal lugar. Então, o suporte deles pelo WhatsApp foi muito bom. Segundo problema que eu tive. Esse não é um aparelho original que eu comprei. Na verdade, esse é o segundo que eu recebo, inclusive. Inclusive, segundo a mais, tá? É o terceiro que eu tenho na mão. O primeiro veio com um pequeno defeito de fábrica. Em alguns casos, o motor ficava oscilando. E a gente não descobriu pelo suporte online o que era. O que a Torque One fez? Rovanir, põe numa caixinha, manda para o correio pela gente que a gente vai olhar para ti. De fato, mandei para eles de volta. Inclusive, é por isso que a minha caixinha já está meio desmilinguida, que ela já andou pelo correio 2 vezes. Mandei para eles lá em Campinas, na sede da fábrica, da revenda. Não sei se eles fabricam lá revenda, tá? Isso eu não sei. Avaliaram que tinha o defeito e me mandaram um novinho. Simplesmente assim, gente. Qual empresa faz isso para vocês ultimamente? Geralmente eles fogem disso, né? Dizem, não tem, não é defeito, você que não fez uso direito, você não instalou direito. Gente, vai que eu tinha errado na instalação, não quiser nem saber. Manda para cá, olharam, sentiram um defeito, me mandaram um novo. E por que agora eu tenho um outro novo? Porque praticamente 3 anos depois, em uma situação muito específica, o meu piggyback estava dando problema e o motor praticamente entre apagava e oscilava. O que acontecia? Se eu estava numa situação de trânsito intenso, um dia muito quente com o ar-condicionado ligado parado, o motor começava a oscilar e às vezes se desligava. E aí eu tinha que ir lá desligar o piggyback, literalmente tirar ele e botar o jumper, ou desligar no aplicativo ou pelo aparelhinho, né? Ir para o mapa original. Às vezes funcionava, às vezes não. Isso era muito raro de acontecer. Às vezes acontecia uma vez, daqui a 6 meses acontecia de novo. Só que é um saco, né, gente? Pô, você tá ali utilizando o seu veículo e de repente ele para de funcionar. Imagine, pleno trânsito. Né? O que eu fiz? Entrei em contato com eles de novo pelo WhatsApp. Nem liguei lá, tá? Mandei mensagem. Ó, tô com um probleminha assim, assado. O que tá acontecendo? Relatei para eles. Pá, deixa eu ver aqui com os engenheiros. Não temos ideia, é algo específico teu. Manda aqui o aparelho que a gente vai olhar de novo. Mandei o aparelho para eles. O que eles encontraram? Não encontraram ainda. Pelo menos é o que eles me relataram. Que não conseguiram reproduzir, como é algo muito específico que eu tinha, de tempos em tempos. Então, eu tive uma situação no verão, um calorzão. E agora, de novo, pleno inverno, aconteceu. Então não tá tão quente. O que eles fizeram? Me mandaram um aparelho novo. Eles podiam ter literalmente me mandado velho, tá? Dizendo, essa situação que tu falou é da tua cabeça, não aconteceu. Cara, que empresa faz isso por ti? Então, assim, pode dar um problema? Posso ter sido premiado com esses 2 pequenos problemas? Pode ter sido. Mas tô aqui com um aparelhinho novo, vou ficar feliz de novo. Vou instalar e vou ter minha potênciazinha. Então, assim, gente, recomendo a Torque One por isso. O suporte deles é exemplar. Sempre que eu tive problemas, me resolveram e me mandaram aparelho novo sem pestanejar. Eu nem imaginava que eu ia fazer isso. Eu pensei, eles vão trocar pecinha, vão arrumar, vai levar um tempo, paciência, acontece, né, gente? E isso é uma coisa que eu tenho que deixar vocês bem cientes, gente. Acontece, tá? Você fez uma alteração no seu veículo, ele não é mais original, você pode ter algum problemita. Inclusive até original, gente. Quem aqui não comprou um carro e já teve que voltar na manutenção original, dentro da garantia? Às vezes até tem os recalls das empresas. Então, assim, qualquer carro, independente do uso mais severo ou não, está fadado a ter algum problema. Mas quando você faz uma alteração, esteja ciente que você pode ter mais problemas. E eu tive alguns problemas, foram 100% resolvidos. E agora eu vou lá instalar de volta o meu aparelhinho e mostrar para vocês o ganho que isso dá. Então, pessoal, o processo de instalação é relativamente simples, mas vai vários passos a passos. Por isso que fizemos um vídeo card aqui em cima para que vocês, se está procurando aqui apenas como instalar, para copiar e fazer no seu, seguir todos os passos.
Mas mais um pouquinho eu termino aqui, aí a gente vai fazer umas voltinhas de desempenho, que é a parte divertida. Então, pessoal, enquanto eu me dirijo ali para o Uruguai, onde podemos dar uma acelerada para testar os nossos desempenhos, deixe-me falar para vocês minha opinião pessoal de quem usa o piggyback da Torque One há 3 anos num Virtus, mesma coisa do Polo ou T-Cross. Então é o TSI 200 Nm da Volkswagen. Por que eu falo isso? Porque se você tem um Up TSI com motor 170, então 170 Nm, saiba que só de instalar o piggyback você já ganha a diferença de potência praticamente para o Polo. Porque o motor é exatamente o mesmo, é só uma questão de calibração, ou seja, é só o ponto de ignição e a pressão de turbina que estão sendo alterados, via de regra, na calibração de fábrica do motor do Up TSI para o do Polo Virtus T-Cross TSI, ou seja, do 170 para o 200. Então, na instalação do piggyback, você já tem a possibilidade de, utilizando os mapas, ganhar a potência básica que a Volkswagen já oferece nos modelos maiores. Então você fica pensando, mas então isso vai gastar mais o motor? Estou saindo da originalidade? Gente, já é uma calibração de fábrica. Essa diferença de potência, que no caso do piggyback do Up, tu ganha mais ou menos no mapa 3, no intermediário, você está literalmente utilizando torque e potência que a Volkswagen já disponibiliza de fábrica no Polo e no Virtus. Então, hashtag fica a dica. Você vai ter basicamente a potência de fábrica instalando esse aparelho sem prejuízo nenhum, a durabilidade do motor, né? Ganhando mais desempenho e mais economia. E no caso do Up, por ter o câmbio manual, ou em pouquíssimas versões do T-Cross, eu sei que saiu pouquíssimas, já não vende mais, com câmbio de 6 marchas. Do Up vem com 5 marchas, né? Imagina o desempenho extra que você faz. Ganho de potência. Quanto que vem no piggyback? De acordo com dados que eu encontrei olhando alguns testes de dinamômetro na internet, com ganho mais ou menos semelhante, apenas a troca do piggyback, gente, e colocar o filtro esportivo, e por que é um caso importante você colocar o filtro esportivo? Não vai ganhar muita potência, tá, gente? Ganho de potência no filtro esportivo, nesse caso do motor do Up TSI, gostoso, tá para 4, coisa mais linda. Vamos ficar no limite. É de 1 a 3 cavalos, tá, gente? Mas ganha até 1 kg de força no motor em determinada faixa de rotação, em alto giro principalmente, quando você tem mais fluxo passando, porque ele é um filtro menos restritivo, via de regra. Mas eu tô falando aí do filtro inbox, tá, gente? O filtro cônico, aquele com intake, eu vou fazer um vídeo no canal mais pra frente só pra explicar isso, tá, gente? Porque dependendo do filtro, não é questão do filtro, tá? Mas de todas as conexões, tenho minhas dúvidas se nesse motor aqui há algum ganho. Eu não encontrei nem teste na internet de dinamômetro confiável efetivamente mostrando quanto ganha. Por quê? Porque esse motor tem um water cooler. Diferente de um veículo sem refrigeração do ar após sair da turbina, ou de um que use o intercooler, quando você está utilizando o water cooler, o limite máximo que ele consegue retirar de calor vai ficar limitado pelo fluido do radiador, ou seja, pela válvula termostática, porque é exatamente o mesmo fluido. Ele está passando no water cooler, depois vai para o radiador do motor, assim como os fluidos estão passando no motor e passando no radiador para se resfriar. Então, mesmo utilizando o water wetter, que a gente até fez um vídeo aqui explicando o benefício, que no meu caso eu acho importante, estou utilizando, você melhora a troca térmica com o water wetter e vai baixar também um pouco a temperatura de admissão, mas tem um limite. Então é por isso que eu digo que eu não sei se vale a pena você instalar um filtro cônico, um intake neste motor. Mas agora, como vocês podem ver, eu cheguei no Uruguai. Para quem mora em Porto Alegre já sabe onde eu estou, mas eu vou literalmente ligar o nosso setup de medição e vamos ver o 0 a 100 dentro dos limites estabelecidos da vida, quanto de vantagem a gente ganha utilizando o piggyback numa aceleração. Eu vou utilizar o padrão, tá, gente? Não vou desligar o controle de tração, não vou ficar acelerando o carro desesperadamente, coisa normal.
carro imóvel, pé no freio, tirei o pé no freio e acelerei. Vou fazer algumas passadas porque tem a minha reação, né? E vou trazer para vocês o melhor dado. A título de comparação, original, com o mapa desligado, ou original mesmo, sem o piggyback. Na configuração atual que eu tenho, utilizando o filtro esportivo e o downpipe instalados, tirando o pé do freio e acelerando, ou seja, da imobilidade a 100 por hora, eu consigo fazer na melhor das passadas 10.4 segundos. Dá para fazer mais? Dá, se você ficar acelerando o carro, segurando o freio, desligar o controle de tração. Mas para ser uma comparação justa, eu vou fazer todos da mesma forma. Então, tá paradito, acelerando. Vamos ver quanto é que dá no 0 a 100. Primeiro, mapa número 1. Vou lá ligar o mapa 1, utilizando o aplicativo e retorno para vocês. Vamos lá, mapa 1, teste de aceleração de mobilidade a 100. Mais agora. Você já dá para notar o torque extra, gente. Não é palavra de exagero. Vamos lá, 10.1 segundos. Ó, ganhei 0,3 na aceleração. Não é tanto, mas você sente principalmente o torque em baixa, tá? E eu tô falando do primeiro mapa. Agora, para agilizar os nossos testes, para não ter que ir de mapa em mapa, né? Afinal, vocês devem estar ansiosos para saber o mapa 6, né? Eu vou pro mapa 4. Por que o mapa 4? Porque era o mapa que eu utilizava antes do downpipe. Vou ligar ele e já explico para vocês por quê. Feito, pessoal, mapa 4 ligado, aceleração de 0 a 100, bora ver. Uou! Você sente bem mais o torque embaixo, ele dá bastante torque de diferença nesse mapa. E a sopa, 9.38, ou seja, já ganhamos 0,9 segundos do original, da minha melhor passada original, para o mapa 4. Por que eu utilizei tanto tempo esse mapa 4 afinal? Porque é um mapa orientado no manual, se você for fazer a instalação do piggyback na versão original do carro. A única coisa que eu tinha a mais era o filtro de ar, que inclusive na época eu coloquei filtro de ar não tanto pela potência, tá? Mas pela manutenção. Eu comprei da RS Filter, uma fabricante nacional, a 200 e poucos reais na época, já faz uns 3 anos, tá? Como ele é lavável, longo prazo está mais barato que o original, além do desempenho. Então mesmo que o desempenho do filtro esportivo não seja tão grande, recomendo o produto da RS Filter porque não é caro, nacional, muito mais barato que ficar trocando o original a cada 10 mil quilômetros. Então a cada 10 mil quilômetros é só fazer o processo de lavagem, que é bem simples, água e sabão. Bota na água com sabão, tira, bota de volta no carro. Depois de secar, né? Óbvio, não vai botar molhado. Então voltando ao mapa 4, eu acho melhor custo-benefício se você vai colocar o aparelho sem fazer o downpipe. Até porque o que acontece? Você vai estar trabalhando com uma pressão, pelo que eu encontrei das informações da Torque One, de mais ou menos 27% a mais de pressão. Vamos arredondar, 0,3, 30% a mais de pressão. Então você vai estar fazendo mais esforço em todo o conjunto mecânico. Se você não retirar o downpipe, você tem a contrapressão do catalisador, do escape mais restritivo original. Então, usar o mapa 5 e 6, você vai estar colocando ainda mais pressão, passando desses 30% de aumento de pressão, sem ter aliviado a saída. Então, de fato, eu recomendaria o que eles dizem. Não utilize o mapa 5 ou 6 se você não fizer a instalação do estágio 2 do downpipe. Ou seja, retirar o catalisador e o coletor de escape da turbina para um menos restritivo. Fica a dica. E agora vamos lá, ligar o mapa 6 e ver o 0 a 100 no último mapa de potência. Vamos ver no mapa 6, pessoal. Confesso que não tá muito fácil baixar o tempo do mapa 4 não, viu? Já fiz algumas puxadas, vamos ver essa aqui. 9h23. Mapa 6. Controle de tração ligado ainda. Mais uma tentativa. Vamos ver quanto é que dá. Se eu baixo dos 9h28 do tempo anterior, quando eu tava gravando a tela do Caracel, programita de aceleração. Não baixei. Vou desligar o controle de tração. Vamos ver uma sem controle de tração para ver se baixamos o tempo.
E agora, testes realizados, vamos voltar ao estúdio para trazer mais umas informaçõezinhas para vocês de upgrades, ganhos de potência e o que eu acho desse bichinho chamado Piggyback. É um torque gostoso. Confesso que a melhor parte do Piggyback não é a velocidade final, não é o 0 a 100, é o torque em baixa desse motor, porque ele já tem bastante torque. 24 kg praticamente de força ali a 2.000 a 3.000 RPM, gente. Você sai de semáforo, faz ultrapassagem com uma segurança, é muito tranquilo. Então, recomendo, uso isso há bastante tempo. Então, pessoal, o que acharam do desempenho? Joinha? Gostaram? Então deixe o seu joinha nesse vídeo também. Se você está gostando do que a gente está produzindo para vocês, considere se inscrever. Afinal, sim, tem um gato aqui. E o gato do Piggyback vale a pena? Se você não ficou convencido pelo desempenho e pelo ganho de potência, eu vou te dar aquele motivo econômico. Sim, gente, vou até chegar próximo de vocês. Vale a pena pela economia. É sério, o negócio se paga. Sério, gente, conta de matemática. Bem simples. Não tô zoando. O meu carro tá fazendo de 10 a 20% a menos de consumo. É sério, gente. É bem comum eu fazer 18 por litro. 21 por litro. Que tal 24? Sabe qual é o meu recorde? 29. Sem brincadeira. Eu já fiz 29 por litro num trecho de 15 quilômetros, estrada plana, sem trânsito, setentinha, pezinho de vovô, andando bem devagar, no inverno, sem ar-condicionado ligado. Sim, não dá para tirar esse número como média, tá? Não faço sempre 29. Mas, usualmente, na estrada, se tu andar a 70 ou 80 por hora, com o Piggyback no TSI 1.0, vai, independente se for um T-Cross, Nivus, Polo ou Virtus, tu vai chegar numa economia próxima. Se for no Up, por ser manual, vai fazer uma economia ainda maior. Dá para fazer vários relatos, vai achar pela internet, de pessoas que fazem 20, 21 por litro. No geral, eu sim estou gastando de 10 a 20% a menos de gasolina. Na média, vamos dizer que é 15%. Por que eu digo gasolina? Porque aqui no Sul é impraticável, aqui no Rio Grande do Sul, usar o etanol. No interior nem tem. Quando eu viajo para lá, para as bandas da minha mãe, eu nem acho. Então, assim, é na gasolina. Então, vou te dar a minha percepção de quem está usando isso há 3 anos. 15% a menos de consumo, né? 15% a mais de economia. Então, em média, vamos lá. Se você gasta R$1.000 por mês de gasolina, isso quer dizer que você vai passar a gastar 850. Vai sobrar 150. Eu paguei 3 anos atrás R$2.400 para o Piggyback. Ou seja, R$150 por mês a menos de gasolina, eu paguei ele em 16 meses. Menos de 1 ano e meio. Estou a 3, então já faz 1 ano e meio que eu estou no lucro. Sim, gente, no lucro. Para finalizar, tenho mais uns dados para vocês muito interessantes. Ganho de potência, vocês devem estar pensando assim, tá, quanto que dá de potência? Dá muito mais potência no Up, como a gente explicou anteriormente. O Up tem um downgrade de fábrica no motor, então ele está te proporcionando menos torque e menos potência de fábrica, só por calibração. Vou deixar aqui o link da descrição de um canal que fez um review que conseguiu os dados oficiais da Torque One para o Up. São mais ou menos 39 cavalos no mapa 6, no Piggyback. 39 cavalos, gente. No Polo Virtus T-Cross e Nivus, dá menos porque ele já vem de fábrica com uma cavalaria maior. Para vocês terem ideia, no etanol de fábrica ele chega a dar 128 cavalos, na gasolina 116. O Up de fábrica vem 105 cavalos no álcool, se eu não estou enganado, no etanol, e 101 na gasolina. Então são 15 cavalos na gasolina a menos que o Polo. Então, vamos lá, os 39, 40 cavalos que o Piggyback vai te dar no mapa 6, você vai, na verdade, no Polo Virtus T-Cross ou Nivus com motor 1.0, conseguir uns 25. Os 25 cavalos, gente, sinceramente falando, se nota mais em estrada, principalmente acima de 100 por hora. Em retomadas maiores, ultrapassagens, você nota que a potência está ali, o motor não fica xoxo depois de uma velocidade maior. Mas, de fato, o que eu mais aproveito é o torque embaixo, de 2.000 a 4.000 RPM. Cara, sem brincadeira, tá com uns 24 kg de força. É sério, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Titio ACF, da ACF Performance, que fez basicamente downpipe, filtro e remap, e o torque subiu para praticamente 24 kg de força. Então não muda muito
do setup que a gente testou aqui com vocês, que é o que eu tenho. Para vocês terem uma ideia de quanto é 24 kg de força, isso é 2 kg a mais do que o Civic Touring 1.5 Turbo. É apenas 1 kg a menos do que o motor do Polo e do Virtus GTS, o 1.4 da família Volkswagen, que está também no Jetta, no Tiguan. Um grande abraço do Rova, espero que tenham gostado, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!